gostaria muito de agradecer o convite feito por essa casa para que a gente possa vir aqui discorrer sobre o projeto para a UPA Santo Antônio. Principalmente, ter cedido um horário que é de Vossa Senhoria para que a gente possa falar e expressar. Na realidade, o que aconteceu foi que, no início da nossa gestão, assim que nós começamos, o que nós fizemos de início foi fazer um levantamento de todas as unidades. Nós temos 67 unidades, então foi feito esse levantamento. Por quê? Para a gente ver custo-benefício de cada um deles. RH tem muito, tem pouco, para fazer essas mudanças, a gente precisava de dados. E quando nós fomos procurar, nós não encontramos esses dados, então foi feito esse levantamento. Entre o levantamento que foi feito, nós encontramos algumas disparidades que foram já mexidas, principalmente de funcionário, algumas UBS que tinham um funcionamento muito, mas muito pequeno a partir das 8 da noite, nós reduzimos e assim por diante. Bom, no Santo Antônio, nós fizemos um levantamento e vimos que o custo-benefício do funcionamento da meia-noite às 7 da manhã era muito pequeno. Nós tínhamos entre 6 e 12 atendimentos diários naquela. Tinha, obviamente, dia que tinha 15, 16, mas a média girava entre 6 e 12 atendimentos noturnos entre meia-noite e 7 da manhã. Fazendo as contas, nós chegamos à conclusão de que uma consulta nesse local estava saindo, no mínimo, por R$ 325, mas em torno girava até R$ 600 a consulta noturna. Aí nós fomos buscar as causas disso. Por que que tem um movimento tão pequeno nesse horário? Analisando as causas com o SAMU e com outros pacientes entrevistados, porque a gente notou que muitos pacientes iam para norte daquela região e não para o Santo Antônio. Aí nós chegamos ao resultado de que ela não estava adequada ao atendimento. O SAMU, então, se tinha ali um acidente ali perto na madrugada, ele levava para Santo Antônio, para norte e não para Santo Antônio. A partir daí, chegou-se à conclusão que tinha-se que fazer uma mudança daquela unidade, que ela não estava preparada. Aí nós fomos ver que realmente não estava adequadamente preparada para receber pacientes graves e assim por diante. Inicialmente, o projeto nosso era de fazer uma melhoria nessa UPA. Aí nós fomos ver, a UPA Santo Antônio, ela não é credenciada pelo Ministério da Saúde. Ela não é credenciada. Eles consideram um pronto-socorro municipal, que deve se manter por verba própria. Por que isso? Porque existem umas regras, normas dentro do Ministério, uma UPA para tantos habitantes. Então, nós teríamos na cidade 3 UPAs. Quais são essas? Norte, Jaguaré e Tangará. Então, o Ministério jamais iria habilitar outra UPA para a gente conseguir recursos para manter o Santo Antônio. Para vocês terem uma ideia, Campinas tem 800 mil habitantes e tem 3 UPAs. Ribeirão tem uma UPA. Então, eles não habilitariam. Qual que era a saída? Arrumar recursos próprios para que a gente pudesse melhorar aquela unidade. Então, o que foi visto? Foi visto que, nesse período, nós tínhamos um movimento muito pequeno e que a gente poderia deslocar esses pacientes para norte até que a gente conseguisse, com a economia do dinheiro noturno, poderíamos
causar as mudanças necessárias. Aí fomos fazer as contas e vimos que hoje, nesse período, a gente gasta em torno de R$116 mil, entre RH, insumos, despesas fixas, como água, luz e assim por diante, dava 116. RH, R$105 mil. Bom, o que nós pensamos? 16 mil nós vamos gastar para manter essas ambulâncias, levar esses pacientes, que a gente poderia utilizar 100 mil desses 116, sem grandes prejuízos para a população, que seria levada e trazida assim, até que a gente, com esse recurso, montasse adequadamente aquela unidade. Qual seria essa mudança? Hoje, lá, nós não temos um local, por exemplo, para observação de um paciente. Nós não temos um raio-x, nós não temos várias. Então, o que acontece? Chega lá, esse paciente está lá com uma suspeita de pneumonia, ele é encaminhado ou para um hospital ou para outra UPA, porque não tem isso, não tem aquilo, não dá para observar. Então, nós vimos que isso precisava ser feito, precisava fazer várias ampliações, que chegava a 250 a 300 metros de ampliação, reformas, adequações, monitores cardíacos para manter um paciente com suspeita do infarto, e assim por diante. Então, nós chegamos à conclusão que precisava fazer essa reforma. Então, só para ver os números aqui, nós teríamos mais ou menos de R$600 mil num aparelho de raio-x digital. Por que digital? Porque o paciente vai ali, ele entra na rede, se ele for digital, quando ele for atendido na UBS, vê aquele raio-x que ele fez. Nós fizermos o raio-x analógico, antigo, ele não vai ter esse raio-x. Então, tudo que a gente for fazer hoje na rede, em termos de exames, nós estamos fazendo digital, para que todas as 67 unidades tenham acesso ao resultado desses exames. Então, seria um aparelho em torno de 600 mil, nós gastaríamos cerca de 800 mil em ampliações em termos de 300 metros, mais as reformas necessárias internas, gastaríamos 300 mil em monitores, respiradores para o paciente que precisa ser entubado, bombas de infusões, são coisas, aparelhos necessários para ter o bom andamento. E mais 100 mil entre mobiliários, painéis de chamada. Então, tudo isso aí daria em torno de 1.500.000 a 1.800.000, isso previsto. Qual que foi a proposta? Que foi levada para a comunidade em em maio. Foi levada para os conselheiros locais, mais algumas pessoas da comunidade foram convidadas, foi levado, eu não estava presente, foi levado pelo Dr. Baitello e a equipe da urgência e emergência. De início, houve uma certa... Viram com bons olhos, falaram, nós vamos analisar melhor essa proposta e assim por diante. Aí virou uma certa, vamos dizer assim, não é boato, saiu que nós iríamos fechar a UPA Santo Antônio. Nunca, em nenhum momento, foi essa a intenção. Nem um momento falamos em fechar definitivo. Nós iríamos parar o atendimento provisoriamente para conseguirmos esse dinheiro para fazer a reforma. Aí você me pergunta, Aldenis, por que não pegar de outra fonte? Por que não vai lá? Porque a gente, como gestor, você tem que ter prioridades. Se eu tenho 3 UPAs credenciadas, eu não posso catar e investir 1.800.000 numa nova UPA, enquanto, por exemplo, falta equipes de saúde da família. Eu tenho, obrigatoriamente, que investir nesse que está em falta. Então, não é assim, às vezes a gente pensa, pega daqui, por que não faz lá? Porque realmente você tem que ter prioridades. E é a função do gestor fazer isso, é ver essas prioridades. Bom, passado esse período inicial, nós, por iniciativa nossa, em conjunto com a Comissão de Saúde, fizemos uma reunião na secretaria, onde esteve presente Renato Pupo e o Pedro,
estiveram lá junto com os conselheiros municipais da região e os locais. E e colocamos nosso plano, que também houve algum debate na hora, tal. Eles tinham medo de que depois que fechasse não abriria mais e tal. Eu falei que eu, enquanto secretário, estava empenhada a minha palavra publicamente, que voltaria, normalmente, que a melhoria era justamente para poder melhorar. Aí você me pergunta, mas vai voltar, vai ter paciente se você melhorar? Claro que vai, porque esses pacientes vão deixar de ir para outras UPAs, para o hospital direto, para ir lá. O SAMU vai levar paciente para lá. Então, essa foi a nossa proposta desde o início. E, junto lá, chegou-se à conclusão que a gente iria levar para a unidade essa proposta e que a comunidade iria discutir. E jamais, em nenhum momento, volto a afirmar, nós pensamos em fechar a UPA. Libera 2 minutos para nós, por favor. Já acabou? 2 minutos? Tá bom. Então, era isso que praticamente eu tinha que colocar para vocês. Eu acho que é uma função do gestor fazer essas propostas e que eu estou aberto para quem quiser ir lá discutir esses projetos, eu estou totalmente à disposição.